Bom, na tentativa de utilizar o Facebook como uma ferramenta também de trabalho, eu tive essa ideia de gravar algumas pequenas aulas, na verdade, onde serão tratados assuntos que eu trato em sala de aula e resolvi discutir aqui com vocês também. Hoje eu vou discutir rapidamente a questão do vício do produto e o defeito do produto que o Código de Defesa do Consumidor traz e que muitas vezes nós fazemos uma certa confusão. Primeiramente, temos que fazer essa diferenciação entre vício e defeito. O vício ele é muito menos grave que o defeito e ele vai se subsumir, ou seja, se resume à própria coisa, não causando nenhum tipo de dano ao consumidor. Já o defeito, ele vai gerar sempre um acidente de consumo. Então, a prestação de serviço ou aquele produto que vem a ser considerado defeituoso é porque ele causou um acidente de consumo e o consumidor então teve a sua esfera patrimonial, a sua honra subjetiva, seja qualquer tipo de esfera do consumidor que venha a ser atingida por aquele acidente. No âmbito ainda do vício, nós podemos verificar que há uma diferença muito grande quanto aos responsáveis. O código ele diz que quando houver um vício, responderá de forma solidária todos aqueles que fizerem parte da cadeia de comércio e da cadeia produtiva. Ou seja, o comerciante, aquele que nós conhecemos como fornecedor direto, o fabricante, o produtor, o importador, o construtor, todos eles responderão independentemente da existência de culpa para solucionar esse vício, para solucionar esse problema aí que houve no produto ou na prestação do serviço. Já quando se tratar de defeito, a situação, como eu disse a vocês, é muito mais grave e, nessas situações, responderá apenas de maneira subsidiária o comerciante quando não puder ser identificado o fabricante, o montador, o produtor, o importador, ou ainda naquelas situações onde for difícil a sua identificação. E o código ainda traz uma outra situação que é no caso de produtos perecíveis. Nessa situação aí, nós teremos a responsabilidade do comerciante. Caso contrário, não haveria essa responsabilidade. Então, ainda para facilitar a questão da diferenciação entre vício e defeito, nós podemos citar o seguinte exemplo. Uma pessoa adquire um veículo e, ao sair da concessionária, tenta no primeiro semáforo frear e o carro simplesmente não tem freio. Se ele simplesmente passar por esse semáforo e não vier a sofrer nenhum tipo de dano, vindo a encostar o veículo sem nenhum tipo de problema, nós estamos aí diante de um vício e responderá, nesse caso, né, se assim quiser o consumidor, responderá o fornecedor direto, no caso a concessionária, qualquer que seja a marca aí do veículo. Em se tratando de um defeito, teríamos a seguinte situação: o consumidor, ao frear e não conseguir parar o seu veículo, passando pelo cruzamento, ele simplesmente seria abalroado por um outro veículo, ou seja, sofreria um dano de natureza patrimonial. Nessa situação, nós estaríamos diante de um defeito e o consumidor poderia acionar o fabricante do veículo ou o fabricante do sistema de freio do veículo, mas não o comerciante direto, a concessionária nesse caso. Quanto ao vício, o código lá no artigo 18, ele nos traz uma situação bem interessante. Ele diz o seguinte: caso ocorra um vício, é dado ao fornecedor um prazo de 30 dias para solucionar. Então, às vezes, algumas pessoas me perguntam: qual o prazo que eu tenho para efetuar a troca de um produto? Primeiro, se o produto não apresenta nenhum vício, não há a obrigatoriedade do fornecedor em fazer a troca daquele produto. Não existe isso. Havendo vício, a regra é que o fornecedor teria um prazo de 30 dias para solucionar o problema. Tá? Não solucionado no prazo de 30 dias, abre-se para o consumidor as seguintes hipóteses. A primeira delas seria de simplesmente requerer o seu dinheiro de volta com as correções. A segunda seria pedir a troca do produto por um outro. E cuidado, esse produto não é um produto novo.
segundo o código, e esse é o entendimento também dos tribunais, o produto tem que estar em boas condições de uso, não necessariamente precisa ser novo. Ou ainda, o consumidor pode pedir um abatimento no preço. Lembrar que a escolha é feita pelo consumidor e o fornecedor não pode se negar a atender à escolha desse consumidor. Não confundir essa situação com aquele prazo de arrependimento que é dado, ou prazo de reflexão, que alguns doutrinadores também chamam. Seria o prazo que o consumidor tem quando adquire um produto fora do estabelecimento comercial, ou seja, pela internet, pelo reembolso postal, aquelas cartelas da Avon, né, os catálogos da Avon. Nessas situações, o consumidor tem, pela lei, um prazo de 7 dias para se arrepender. E aí, nessa situação, ele simplesmente não precisa dizer o motivo, ele simplesmente vai devolver o produto que ele adquiriu ou cancelar o serviço, desde que, lembrando, esse serviço, esse produto tenha sido adquirido fora do estabelecimento comercial. Bom, pessoal, é mais ou menos isso aí que nós teremos para falar sobre vício e defeito. Lembrando que nós estamos aqui tentando falar de uma forma extremamente sucinta para que seja aproveitado por vocês aí em situações tanto práticas como para concurso público. Valeu.